Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que todos estejam muito bem, como sempre. Bolsa de valores subindo nas últimas semanas, a bolsa vem subindo, muita gente ficando mais otimista. Será que ainda dá tempo para comprar ações baratas ou não dá mais tempo? A bolsa subiu demais. Quais ações ainda estão baratas? Como que você faz para escolher os ativos que você vai colocar na sua carteira de investimentos nesse momento? No vídeo de hoje vamos falar sobre tudo isso e muito mais. Quem já é de casa, porra, deixa o like aí para fortalecer a nossa parceria. Feriado aqui na cidade que eu moro hoje, mas nem por isso eu ia deixar de fazer vídeo aqui para vocês. Tamo junto, como sempre. Quem está chegando aqui pela primeira vez também seja muito bem-vindo ao Valor em Ação. E primeiramente, falando sobre os dados do último Boletim Focus, do Boletim Focus que foi divulgado hoje, o que a gente tem? Expectativas com relação ao IPCA diminuindo. A gente estava tendo as expectativas com relação ao crescimento da inflação nas últimas semanas, mas pela primeira vez agora a gente tem uma queda nas expectativas. Selic 12,5% ao ano para 2023 e IPCA para 2023 5,8%. Crescimento também nas expectativas com relação ao nosso PIB, saímos de 0,96 a 4 semanas para 1,2 hoje. Outra coisa muito importante essa semana é justamente o arcabouço fiscal que deve ser votado. O texto do novo arcabouço fiscal, ele deve ser analisado essa semana ainda. O relator, que é o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, vai fazer uma última rodada de reuniões com líderes, partidos, para ver o que muda, se faz um ajuste ou outro ali, para decidir se vai ter mais alguma alteração no texto. Mas a expectativa do governo é de que esse projeto siga para o Senado ainda nessa semana, no dia 23, na terça-feira amanhã, ou na quarta, dia 24. Esse arcabouço, ele é o centro do que vai impactar o mercado no curto prazo, na minha opinião. O mercado está esperando ver exatamente aí como é que vai ser o texto do novo arcabouço que vai ser aprovado e depois a gente vai ver se realmente esse arcabouço será cumprido. A gente teve a inclusão de alguns gatilhos interessantes, o mercado viu isso de forma positiva e depois que isso for aprovado a gente precisa ver se realmente esse arcabouço, essa regra fiscal que a gente tem nova será cumprida. Mas a pergunta, né, que os investidores estão fazendo nesse momento é se a bolsa ainda está barata, ainda vale a pena. Existem ações descontadas, sim, principalmente se você olha, por exemplo, Petrobras. Falar dos indicadores aqui da Petrobras, se a gente olhar aqui no Investidor 10, um P sobre L de 1,84, PVP 0,83, um dividend yield absurdamente alto de 64,12%, perdão, cotação na casa dos R$ 25,62, subiu mais de 27% nos últimos 12 meses. O ROI da Petrobras absurdamente alto, mais de 45%. É claro, a gente tem fatores que vêm impactando isso daqui nos últimos meses, nos últimos anos, de 2022 para cá, mas a Petrobras é uma ação que pode estar barata. Tivemos recentemente uma mudança, essa nova política de preços que a gente tem, e aí o que dá para falar disso? Isso vai impactar as ações ou não? Com base na opinião da Fitch Ratings, que é uma agência de classificação de risco, essa nova estratégia comercial da Petrobras ela é menos transparente, sim, do que a anterior, levanta preocupações com relação a decisões políticas adicionais, isso pode deteriorar o fluxo de caixa, as métricas financeiras, os dividendos que a empresa vai distribuir, mas o risco político ele não deve impactar o perfil de crédito da Petrobras a princípio, e é para isso que a agência de classificação de risco ela faz o trabalho dela, não é exatamente para dizer se vale a pena investir ou não, mas é claro que isso nos dá sinais com relação à qualidade do investimento também. Antes, a Petrobras ela referenciava os preços de acordo com a política internacional, a paridade internacional. Essa nova estratégia usa referências de mercado, o custo alternativo do cliente, valor marginal. Então mudou um pouquinho. E aí o que acontece? Na opinião da Fitch, esses critérios eles parecem ser subjetivos e não foram claramente definidos pela empresa. Mas ela diz que membros do conselho e executivos da Petrobras eles têm responsabilidade fiduciária de garantir que a empresa implemente estratégias de negócios que sejam lucrativas. Então a Petrobras é uma empresa que tem que visar o lucro, a rentabilidade, tem que estar alinhada com os seus acionistas minoritários, minimamente alinhada, caso contrário,
eles podem enfrentar responsabilidades legais, inclusive pessoais. Então isso reduz o risco de a gente ter impacto negativo na Petrobras advindo de decisões que não são técnicas da empresa, interferências políticas, como a gente sabe que existia uma possibilidade muito grande alguns anos atrás. Eu acredito que a empresa ela deve pagar altos dividendos ainda esse ano, no ano que vem, considerando esse preço das ações mais ou menos que a gente tem agora. É claro que não vai pagar dividendos como ela pagou no ano passado, talvez, aquele absurdo de dividendos. Esse dividend yield da Petrobras também de 60%, 64% não é algo que eu considere sustentável, mas por esse preço e sendo negociada a esses múltiplos, a empresa tem tudo para pagar bons dividendos. Tem a Gerdau também, GGBR4, que é uma ação que muitos de vocês me pedem para falar. Se a gente olhar aqui os indicadores da Gerdau, dá para ver a cotação agora em R$ 24,55, P sobre L 3,68 vezes, PVP 0,89, um dividend yield interessante de 14,72%, mas mesmo assim, você vê as ações elas vêm em queda nos últimos meses, as ações caindo por conta das expectativas. Você tem uma possível crise, uma recessão nos Estados Unidos, isso pode prejudicar os resultados da empresa, diminuir a previsibilidade, caso a gente tenha uma recessão por lá, mas ela deve seguir gerando muito caixa e, consequentemente, se a empresa ela gera muito caixa, ela paga bons dividendos. Não é à toa que as ações caíram, o dividend yield subiu por conta disso, mas se a gente analisar aqui os dividendos pagos pela empresa nos últimos anos, você vai ver que os dividendos subiram pra caramba. Em 2022, a empresa pagou R$ 3,63 por ação de dividendos e hoje a ação está custando em torno de R$ 24,55. Do lado dos bancos, você tem Itaú e Banco do Brasil, que são os menos arriscados hoje, na minha opinião. Você tem essas empresas, esses grandes bancos com resultados sólidos. Então lembra que a gente sempre fala, né, que os grandes bancos, essas empresas, elas têm mais resiliência, mesmo num cenário mais desafiador, um cenário econômico mais difícil, mais adverso. Então a prova está aí. Os grandes bancos seguem lucrando, Itaú e Banco do Brasil com os melhores números. É claro, você não vai, ação de banco, Banco do Brasil, Itaú, você não vai investir, isso aí vai multiplicar por 5, 6, 7 vezes, não são empresas de crescimento, mas são empresas mais resilientes, setores perenes, pagam bons dividendos, você pega o retorno sobre o patrimônio líquido, o ROI desses bancos, do Banco do Brasil foi de mais de 20%, do Itaú também acima de 20%, ambos com um ROI de quase 21%. Santander e Bradesco sofrendo um pouquinho do outro lado ali, não estão despertando tanto interesse dos investidores nesse momento, os resultados meio ruins, abaixo da média. Como eu não acompanho de perto, eu não invisto em Santander, não invisto no Bradesco, eu prefiro ficar de fora, né? Não vou investir agora só porque caiu demais. Mas às vezes o investidor que tem essas ações na carteira há muito tempo, que é investidor, que é acionista do Santander, do Bradesco, consegue entender melhor quais foram os impactos negativos que o resultado dessas empresas tiveram e às vezes interpretam isso como uma boa oportunidade. E quem não entende, eu recomendo sempre aqui, se você não entende sobre o negócio, sobre a empresa, fica de fora. Isso eu sempre deixei claro aqui, também sempre deixei claro aqui no canal que se tratando de grandes bancos, eu vou de Banco do Brasil e Itaú, mas eu vou fazer aqui um filtro para a gente abrir um leque maior de opções, de ações, para quem quiser também se aprofundar mais a fundo nas empresas depois. Qual que é o filtro que eu vou fazer? Esse filtro aqui é bem simples, qualquer um de vocês pode fazer. Então eu entro aqui na busca avançada de ações do Investidor 10 e vou colocar um P sobre L de até, vamos colocar 8 vezes. PVP nem vou mexer, um dividend yield mínimo de 5% e um ROI de pelo menos 10%. Por que eu estou colocando dividend yield de 5%? Você pode falar, Badu, 5% não é bom. Não, eu sempre disse aqui que você não precisa ficar caçando dividend yield alto. Um dividend yield interessante de 5, 6, 7, 8%, sustentável, se a empresa conseguir entregar um crescimento nos resultados, nos lucros e crescimento nos dividendos, pode ser um puta investimento. Às vezes bem melhor do que uma ação que está te pagando um dividend yield de 15, 20% com base
em resultados não recorrentes. Beleza? E o ROI, retorno sobre patrimônio líquido, de no mínimo 10%, que eu acho interessante. Se a empresa tem um ROI muito baixo, também não vejo como um bom negócio. É claro, eu vou falar aqui que a gente também não pode considerar isso daqui como regra. Mas se a gente colocar aqui na busca avançada, vocês vão ver que a gente encontra algumas opções interessantes. Tem as empresas que eu já mencionei aqui, Petrobras, Vale, Bradesco, Banco do Brasil, Itaúsa, Gerdau, JBS, CPFL, CEMIG, Klabin. Na segunda página aqui a gente tem Neoenergia, Coelba, que aparece aqui por conta dos indicadores, mas é uma ação que não tem liquidez nenhuma, Bradespar, SLC, Sanepar, Schulz. Então você consegue fazer um filtro com base em alguns indicadores e já tem um ponto de partida interessante para você analisar. Poderia usar outros indicadores aqui nesse filtro, como o EV/EBITDA, mas aí banco já não ia aparecer. Poderia usar o PVP também, mas é como eu sempre falo aqui, é fundamental você ficar atento que indicadores podem ser bons filtros, mas nenhum deles deve ser usado como um parâmetro isolado. Uma análise completa mesmo de um ativo, de uma ação, é uma avaliação de diversas variáveis dentro de um contexto. E aí a gente precisa avaliar principalmente os aspectos qualitativos também. A pergunta que não quer calar é essa, Badu, comprar ou não comprar ações descontadas agora? Esse é o momento para comprar, a bolsa vai cair de novo? Isso eu não sei, tá, galera? Não sei se a bolsa vai subir mais, se ela vai começar a cair de novo, se ela vai corrigir. Eu realmente não sou o dono da verdade. Muitos canais aí acabam tentando prever o futuro, para onde vai o dólar, e acabam passando vergonha, e eu não vou ficar mentindo para vocês aqui. Inclusive, isso é um ponto interessante para você já se inscrever nesse canal, que você tem o meu compromisso com relação à verdade. Eu não vou ficar contando historinha, baboseira aqui para vocês. Mas se você comprar ação ou não, comprar nesse momento, isso depende de alguns fatores. O espaço que as ações mais baratas elas têm para se valorizar realmente é maior, desde que sejam empresas de qualidade, como eu falei. Então, não confunda momento com fundamento. O que eu estou querendo dizer? Às vezes a empresa está passando por um momento difícil, mas ela tem bons fundamentos, é uma empresa de qualidade, é uma empresa que você pode ter na sua carteira. Às vezes, uma empresa está passando por um momento muito bom, mas ela não tem bons fundamentos. Não é uma empresa redondinha, não é uma empresa tão interessante assim. Além disso, as ações mais baratas da bolsa geralmente apresentam uma margem de segurança muito boa. Então é necessário que muita coisa dê errado para que você realmente perca dinheiro em períodos maiores, em períodos longos, entendeu? Eu pego aqui, por exemplo, o próprio exemplo da Sanepar, que eu falei um dia desse, fiz vídeo da Sanepar aqui no canal. A Sanepar, ela é uma empresa que tem muitas complicações de regulação, Estado do Paraná, AGEPAR, ali impactando nos reajustes, nas revisões tarifárias, mas por esse preço e negociada aqui a um preço imobiliário de 5,34, 0,69, com dividend yield de quase 7%, dificilmente o investidor que comprar por esse preço, ele vai ter prejuízo, o risco de perder o capital, né, no médio e longo prazo. Pode acontecer de você ter prejuízo em você comprando por esse preço daqui a 5 anos, 10 anos segurando? Eu acho difícil, mas pode acontecer. Mas ela descontada assim é muito mais difícil do que para quem comprou, por exemplo, em 2019, 2020 a R$29, R$28. Aqui a gente está falando da Unity que está custando R$20,85 hoje. E você vê que nos últimos 12 meses as ações da Sanepar já começam a mostrar uma recuperação. É claro, você precisa também ter em mente o retorno ajustado ao risco que você está correndo. Pode ser que uma empresa como essa, mesmo sem dar prejuízo, mesmo dando lucro, ela entregue um retorno horrível, um retorno ruim. Você fala assim, você vai chegar à conclusão daqui a 5, 10 anos, você fala, pô, Petrobras, a Sanepar realmente não foi legal, me deu esse retorno aqui, se eu tivesse deixado na renda fixa teria sido praticamente a mesma coisa, sem correr praticamente risco nenhum. Mas esse risco de você perder o capital, de você realmente ter um prejuízo muito grande em ações muito descontadas, ele é menor. Mas se tratando de renda variável, tudo é possível, a gente precisa sempre deixar isso claro. O mais importante mesmo
é o investidor saber diversificar. Então você escolhe a sua alocação e seja firme para manter. Nem sempre é fácil. Então esses dias eu postei aqui as ações da M. Dias Branco, caíram pra caramba por conta de alguns fatores ali. É uma empresa que tem bons fundamentos, na minha opinião. Comprei, postei nota de corretagem ali quando as ações caíram para 24, 25 reais. Comprei, aumentei minha posição e hoje as ações estão sendo negociadas a 39, quase 40 reais. Foi fácil para mim fazer isso? É fácil toda vez você fazer isso e comprar uma ação quando está caindo? Não. Porque o nosso emocional ele não pede isso. Sempre que uma empresa está sofrendo, que as ações estão caindo, tem fatores negativos relacionados a isso. E você vai olhar e você tende a se deixar influenciar por isso. Fala, porra, tá acontecendo isso, será que a empresa vai conseguir se recuperar mesmo? Não era melhor esperar para depois e tal? Só que não tem, depois que você diversifica de forma eficiente, não tem o que você fazer, é você acreditar nas escolhas que você fez, na alocação que você definiu e manter. Acertar tudo realmente você não vai. Mas nas empresas que você escolheu, que você acertou, o fato de você se manter firme na execução de uma estratégia, de comprar quando as ações estão caindo, é isso que vai fazer o seu retorno no médio e longo prazo ser interessante. Se o investidor ele só compra quando está subindo e quando as ações estão muito baratas ele deixa o negócio, vamos ver, melhorar para depois comprar, no final das contas, num período longo de 10, 15, 20 anos, você vai ter investido em renda variável para ter um retorno que não foi, às vezes, nem satisfatório. Pelo simples fato de você ficar com medo de aportar nos momentos de dificuldade. É o que eu falo, nem sempre é fácil, mas é o que vai realmente fazer a diferença. Seja fiel a uma estratégia que funcione e que esteja de acordo com o seu perfil principalmente. Não adianta nada você querer ter 50% em ações e 50% em renda fixa se você não aguenta ter 50% em ações. Pode ser que daqui a 10, 15 anos essa estratégia seja vencedora, mas você não conseguiu executar, entendeu? Então, diversificar não é simplesmente você ter um montão, investir em um monte de coisa, ter um bolo de ativos, tudo de uma vez na sua carteira. Diversificar de forma eficiente significa você reduzir o risco da sua carteira sem você perder potencial de retorno. Isso é fácil de você entender. Imagina que você tem uma ação de uma empresa X, de um banco, que o potencial de retorno que você enxerga é de 20%, é de 30% num prazo de 2 anos, enfim, que seja. Se você investir em uma ação, nessa ação e em uma outra ação de outro setor com o mesmo potencial, é diferente de você ter somente uma delas. Você está mantendo o potencial de retorno, diminuindo o seu risco. Se alguma coisa der errado com alguma das duas, você não vai ter esse impacto em toda a sua carteira. E aqui a gente está falando de 2 ações. Quando você acrescenta mais uma, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 ações, você consegue manter um bom potencial de retorno, diminuindo muito o seu risco. Com uma diversificação que é algo que não te custa nada. Às vezes com um ETF você consegue fazer isso. É claro, à medida que você vai acrescentando muito mais ativos, você vai ter 20, 30 ações na carteira, não vai fazer mais diferença. Você vai estar só aumentando o número, o seu potencial de retorno também ele não está aumentando. Beleza, meus queridos amigos? Então essa é a minha opinião. Ainda vale a pena sim investir em ações, comprar ações baratas. Sempre vai valer a pena comprar ações baratas. O negócio é você saber exatamente como identificar as melhores oportunidades de acordo com o seu perfil, com os seus objetivos. Fico por aqui, volto no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Um abraço, até a próxima.